Fala galera, tudo bem? Prof. Psicólogo na área. E hoje nós vamos começar aqui no nosso canal do YouTube um novo quadro, História que cai no Enem. E hoje vai ser um dia muito especial, começando por uma das matérias que sem dúvida alguma se repetem ao longo de todos esses anos, a Era Vargas. Mas galera, agora que eu falei desse quadro novo, não se esqueçam, antes de eu começar a explicação, se inscrevam no canal, toca aí no sininho, isso é muito importante para a gente continuar fazendo mais vídeos e ajudando vocês a contar a nossa história e principalmente as coisas que mais caem no vestibular. A Era Vargas, que a gente obviamente tem que ter uma noção, né, que pode ser dividida, né, em dois governos. Né? O primeiro, que é chamado de Era Vargas, de 1930 a 1945, e um segundo governo, que foi entre 1951 e 1954. Mas a ideia aqui é dar muitas dicas do que você realmente tem que saber sobre a Era Vargas. A gente teve a divisão na Era Vargas de governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, que foi a ditadura varguista. E em cada governo tem algum momento muito importante. Por exemplo, no primeiro governo, que foi de 1934, nós tivemos Vargas fazendo o Código Eleitoral, e nesse Código Eleitoral ele permitiu que as mulheres pudessem votar. Além disso, foi nesse governo que Vargas criou as leis trabalhistas, que também ele conseguiu igualar, fez uma equiparação salarial entre mulheres e homens, né, resolveu alguns problemas do mundo do trabalho, né, fez algumas leis importantíssimas, as leis trabalhistas. Né. E foi também nesse governo que nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32, em São Paulo. São Paulo foi o estado mais afetado pelo Código dos Interventores que Vargas criou, né, em 1932, onde ele colocou um tenente em cada estado para ser o interventor. E normalmente os tenentes pertenciam àquele estado. Isso só não aconteceu com o estado de São Paulo, que teve um interventor pernambucano chamado João Alberto. Com isso, a população paulista se rebelou e tentou fazer uma revolução, né, chamando, né, os paulistas, e se alguém quisesse ajudar, a tentar convencer Vargas a fazer uma Constituição. Porque Vargas assumiu o poder e demorou muito para marcar uma Assembleia Nacional Constituinte, coisa que só vai acontecer no final de 33. Tá? Já durante a segunda etapa, o governo chamado constitucional, Vargas já eleito agora pela Constituição indiretamente, nós tivemos uma polarização ideológica que estava acontecendo no mundo. Aqui no Brasil surgiram dois movimentos, né? Um fascista, a famosa AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha como líder Plínio Salgado, e uma socialista, que era a famosa ANL, Aliança Nacional Libertadora, que tinha como líder Luiz Carlos Prestes. E essa polarização ideológica acabou envolvendo esse governo de Vargas. E foi nesse governo, né, que Vargas acabou perseguindo os supostos comunistas, né, e fechando os escritórios da ANL. Depois disso, houve uma tentativa desses comunistas de fazer uma revoltinha, a famosa intentona comunista, mas todos foram presos, inclusive Luiz Carlos Prestes, e aí Vargas depois, junto com alguns integralistas, armou um plano, o famoso Plano Cohen, onde ele dizia que havia uma tentativa comunista de dar um golpe e, com isso, ele implantou a sua ditadura, o Estado Novo. E durante o Estado Novo, a gente tem, obviamente, logo de cara, uma nova Constituição, uma Constituição autoritária e centralizadora, onde houve uma centralização do poder nas mãos do Vargas, né, do Poder Executivo. Né? Tivemos vários itens, como proibição de greves, tivemos o domínio sindical por parte do Estado, que a gente chama de corporativismo, né? Tivemos a criação do DIP, um órgão que censurava os meios de comunicação e controlava, né, todas as informações do país, além de, obviamente, exaltar as ações do governo de Vargas nesse momento. Né? E foi durante o Estado Novo também que Vargas começa a fazer o que ele sempre quis, que era industrializar o país. E daí ele se aproveitou da Segunda Guerra Mundial. Né, com a pressão estadunidense. Depois que eles entraram na guerra, em 1941, os Estados Unidos, depois do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos queriam o apoio de países da América do Sul, né, principalmente Brasil e Argentina, e no caso brasileiro, Vargas usou esse argumento, fez um acordo com os estadunidenses, o Acordo de Natal, onde em troca de ceder bases militares
para os estadunidenses no norte e no nordeste, Vargas conseguiu um empréstimo de 20 milhões de dólares para iniciar o projeto da construção da nossa usina de aço, a famosa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, Vargas, né, que era um cara pragmático nesse sentido, conseguiu iniciar a industrialização dessa forma. O Brasil acaba entrando na guerra depois de ter alguns navios afundados supostamente por submarinos alemães, né? E tivemos uma participação até importante no norte da Itália, né? Na famosa Batalha do Monte Castelo, onde nós ajudamos os italianos, juntamente com os estadunidenses, a acabar com o fascismo na Itália, tá? E rapidamente, em relação, depois Vargas acaba sendo deposto ou renunciando, acaba dando no mesmo, né? Porque ficou impraticável ele ter uma ditadura se ele lutou na guerra contra as ditaduras, contra os regimes totalitários, ele acaba saindo do governo. Mas 4 anos depois ele volta eleito, e como ele mesmo disse, eleito pelo povo, né? E ele vai ter um governo, né, de 1950 a 54, e aí tem uma coisa muito importante nesse período, que é a questão nacionalista do Vargas. E a grande conquista desse período é a criação da Petrobras, né, a nossa empresa brasileira de petróleo, que foi com muita luta e muita dificuldade. Existiam os entreguistas que não queriam, né, que fosse o Brasil que explorasse petróleo assim, dos estrangeiros, mas no Congresso Nacional acabamos passando essa lei, né, a famosa Lei 2004, e foi criada a Petrobras, né? Mas foi um governo muito inconstante, né? Ele tinha um rival chamado Carlos Lacerda, né, que era um dos donos do jornal Tribuna da Imprensa, e que era o grande rival dele, líder do partido de oposição, a UDN, a União Democrática Nacional, e houve um atentado a Carlos Lacerda, uma tentativa de matá-lo. Ele não morreu, morreu o guarda-costas dele, que era o Major Rubem Vaz, né, que era da Aeronáutica, e ao fazer assim uma busca de quem teria sido o mandante acabou sendo o guarda-costas de Vargas, né, o famoso Gregório Fortunato, e aí a coisa caiu sobre Vargas, a coisa ficando difícil. Vargas disse que não sairia do governo uma segunda vez renunciando, e aí o resultado final foi no famoso 24 de agosto de 1954, o suicídio de Vargas, que a princípio se matou por um tiro no coração no Palácio do Catete, ok? E assim terminava, né, a história desse presidente do Brasil. Valeu, galera. Muita atenção, Vargas cai muito. Eu dei tópicos muito importantes que podem ser cobrados, tá, nas questões do Enem e da UERJ em relação a Getúlio Vargas, ok? Beijo no coração.